Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente, como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, para ouvir as doces palavras que o Senhor, como nosso noivo, deseja falar à sua igreja, a palavra que é para nos lavar, para nos santificar, para nos apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor fala conosco porque Ele deseja nos transformar, nos preparar para o grande dia do nosso casamento com Ele. Nós estamos ultimamente vendo a porção da palavra baseada em 2 Timóteo capítulo 3, que fala a respeito dos últimos dias. Nós vimos já como os homens se tornarão nesses últimos dias, a importância de fugir de todas essas coisas negativas e a importância de nós seguirmos o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, Paulo fala para Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Nós vimos sobre a importância de nós seguirmos o Senhor, de seguirmos a palavra do Senhor de perto. E aqui, quando Paulo fala, tem seguido de perto, ele não falou somente do ensino. O primeiro item foi o ensino, mas depois ele diz meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso nos mostra que o que Paulo havia recebido era a palavra, mas essa palavra atuava nele, fazendo com que ele tivesse um viver, um procedimento, que as pessoas podiam ver. Não somente o procedimento, mas também o propósito de sua vida. Somente quem crê realmente na palavra tem esse procedimento e tem esse propósito. Por quê? Porque nós vivemos baseados naquilo que nós acreditamos. Se nós não acreditamos, nós não vivemos. E para Paulo, essa palavra, esse ensino era verdadeiro, era algo de vida, era algo que levava Paulo a ganhar mais da fé objetiva, e também fazendo com que ele cresce cada dia mais na palavra e nas promessas do Senhor. Essa palavra que havia recebido pelo fato de ele crer, fazia com que ele tivesse longanimidade, pudesse suportar as diferentes situações e também fazendo com que ele fosse muito longânimo com os irmãos. Por quê? Porque ele cria no poder da palavra de Deus. Ele era alguém transformado pela palavra de Deus. Essa era a sua experiência. Ele fala também do amor. Ele amava. Por quê? Porque essa fé que veio da palavra fez com que ele ganhasse da vida divina e também fazendo com que ele tivesse perseverança. Então, nós vimos que não é uma questão somente de receber um ensino. Se nós recebemos o ensino, é para que esse ensino seja vivo, verdadeiro, real em nosso ser, gerando procedimento, um propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso quer dizer, quando nós seguimos, nós não seguimos baseado meramente em letra, mas em algo real, que salva vidas, que transforma vidas.
Essa era a realidade de Paulo, porque Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando ele falou para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto. Em outras palavras, ele estava falando para Timóteo, você tem me imitado, mas não é uma imitação exterior, mas algo que era uma cópia real, porque era uma cópia viva. Ele era alguém que imitava a Cristo. Por quê? Porque tinha a vida de Cristo dentro de si. E ele, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós vimos também em Mateus 16, 24 e 25, qual é a maneira de nós imitarmos a Cristo? É nós seguirmos a Cristo. Então, nesses 2 versículos nos é dito, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, andar nos meus passos, se alguém quer me seguir de perto, seguir meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E ainda diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós vimos no início de 2 Timóteo 3 que nesses últimos tempos, nos últimos dias, os tempos seriam difíceis. Por quê? Porque os homens passariam a ser egoístas, amar a si mesmos, colocando a si mesmos no trono, e assim, por consequência disso, não dar valor a Deus, nem dar valor a outros homens e a outras pessoas. Mas aquele que segue o Senhor, esse nega a si mesmo, toma a cruz e segue o Senhor. Permite que a cruz opere, trabalhe e mate a sua vida da alma. Para quê? Para que Cristo seja manifestado. E o Senhor falou claramente, quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a vida da alma por minha causa, achá-la-á. Então, quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a cruz e seguimos o Senhor, nós encontramos, nós achamos a vida que é eterna, a vida que é invencível, a vida que vence a morte. E em Lucas 9, 23, o Senhor diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Olha só, é todos os dias, todos os momentos, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui o Senhor, na verdade, está falando o seguinte, eu quero que você me siga todos os dias, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, eu quero que você me siga, certo? Não é seguir o Senhor só num determinado momento. Nas 24 horas do dia, eu vou seguir o Senhor somente 1 hora por dia. Não. É seguir o Senhor dia a dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. E nós vemos essa realidade se manifestar, essa realidade que torna uma pessoa um vencedor. Apocalipse 14, versículo 4 diz, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, aqui nos é falado das primícias, esses vencedores que são os primeiros frutos. Eles possuem uma característica, são seguidores do Cordeiro
por onde quer que vá. Isto quer dizer, eles seguem o Senhor, eles negam a si mesmos, tomam a cruz e seguem o Senhor. Sabe, essa porção de Apocalipse 14, versículo 4, nos dá uma figura maravilhosa e impressionante nessa expressão. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você sabe, vários irmãos um dia já falaram para mim, Miguel, eu gostaria de ter vivido na época de Jesus. Eu perguntava para eles, por quê? Porque eu poderia daí seguir o Senhor todos os dias. Eu iria acompanhá-lo e não iria deixá-lo, eu iria segui-lo. Olha que maravilha poder ouvir o Senhor falar, ver os milagres dele. Eu iria segui-lo. Então, aqui, veja uma coisa. Quando o Senhor Jesus estava na terra, havia um grupo de discípulos que o seguiam, principalmente aqueles 12, não é isso? Eles andavam com o Senhor, onde o Senhor ia, eles iam juntos. Mas essa porção de Apocalipse 14, versículo 4 diz, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aqui nos mostra uma figura semelhante, só que na época, quando o Senhor Jesus estava na terra, aqueles discípulos acompanhavam o Senhor fisicamente, exteriormente. Não é isso? Mas aqui, nessa porção de Apocalipse 14, nos é mostrado que hoje há um grupo de pessoas que segue o Senhor espiritualmente. Aonde o Senhor vai, eles também vão. Sabe, é isso que o universo está vendo hoje. Que onde o Senhor está se movendo, há um grupo de pessoas que seguem o Senhor. E aí vem essa grande pergunta. Você, amado irmão, amada irmã, você está ou não seguindo o Senhor espiritualmente todos os dias? O universo, quando está olhando você como aquele que segue o Cordeiro aonde quer que vá ou não? Ou aquele que você é um daqueles que somente o segue esporadicamente? Os irmãos estão compreendendo essa figura que Apocalipse 14 nos mostra? Olha, naquela época do Senhor Jesus na terra, era um grupo de pessoas que o seguia fisicamente, mas hoje há um grupo de pessoas que segue o Senhor espiritualmente, interiormente. E essas pessoas se tornarão as primícias. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E no início do versículo 4 diz, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Isto é, eles são guardados interiormente, são como o que Paulo falou, né? Que quer nos guardar como virgens, puras, a um só esposo, que é Cristo. Por que eles não se macularam? Porque fugiram do que devia fugir e seguiram o Senhor dia a dia. Sabe, eu tenho um grande desejo no meu coração, é de que eu tenha essa realidade de ser um seguidor do Cordeiro por onde quer que vá. E um dia, ao encontrar o Senhor poder dar o testemunho. Quando eu estava na terra, eu tinha estes que me seguiam, mas nos momentos que antecederam a minha volta, aqui estão aqueles que me seguiram todos os dias. Eu espero realmente estar incluído nesse grupo, que o Senhor possa olhar para mim e falar, que o Senhor possa olhar para você e falar, você me seguiu todos os dias. Você me seguiu de perto.
Mas para nós seguirmos o Senhor, realmente nós temos que crer nele, não é isso? De dar valor a ele. Por isso que, segundo Timóteo 3,14, Paulo segue falando para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A versão King James atualizada nos dá também um sentido ainda adicional, que diz o seguinte, nesse mesmo versículo: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Na versão nova, Almeida atualizada, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Esse versículo é muito rico, porque mostra vários aspectos. Primeiro, ele diz assim: tu, porém, quanto a você, que atitude você deve ter? Ele diz assim: permaneça naquilo que aprendeste. Aí vem uma grande pergunta: o que nós temos aprendido? Isso é uma pergunta muito séria e muito importante. Amado irmão, amada irmã, semana após semana, o que você tem aprendido do Senhor? Lembre-se, esse aprender não é aprender uma doutrina. Nós devemos voltar àquilo que Paulo falou. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Se eu aprendi algo, eu vou viver. Esse vai ser o propósito da minha vida. Isso vai produzir em mim fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, o que eu aprendi? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: você tem convicção? Acredita firmemente naquilo que você tem recebido e aprendido? Crê de verdade? Ou é somente um crer superficial, que não muda nada nas nossas vidas, que não muda nem um pouquinho minha maneira de viver? Aí não adianta. O que nós aprendemos? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: nós temos convicção? Acreditamos firmemente nisso que nós aprendemos? E aí, a terceira pergunta é: de quem nós aprendemos? Amado irmão, amada irmã, nesses últimos tempos, você tem aprendido mais do Senhor ou tem aprendido mais do mundo? Qual é a realidade? Nós precisamos tocar nisso. Precisamos perceber isso. De quem nós estamos aprendendo? Eu aprendo mais de Deus, com Deus, ou aprendo mais com o mundo? Terminou o dia. O que eu aprendi hoje? Foi mais do mundo ou foi mais de Deus? Agora, naquilo que nós aprendemos de Deus, nós temos permanecido, temos ficado firmes naquilo que temos aprendido. Este é o significado prático desse versículo 14. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Precisamos realmente ter uma visão
De quem nós estamos aprendendo? Quem é que está nos ensinando? Claro, no caso de Timóteo foi Paulo, não é? E nós hoje, o que nós recebemos é o ensinamento dos apóstolos, por meio de irmãos que estão à nossa frente, que abrem para nós a palavra do Senhor. Nós não estamos seguindo homens, nós estamos seguindo o Senhor, porque temos recebido da palavra do Senhor. Nós não temos recebido palavras de homens, mas palavra do Senhor, como nós vimos em Tessalonicenses, quando estudamos Tessalonicenses. E essas palavras são de grande importância para nós. Paulo conduziu Timóteo a Cristo. Os irmãos que estão à nossa frente estão nos conduzindo a Cristo ou não? Eu creio que sim. Paulo deu oportunidade para Timóteo exercer o ministério. Os irmãos que estão à nossa frente, eles nos encorajam a nós usarmos nossos dons ou não. Sabe, nós podemos, baseado nisso, saber quem são esses que estão nos ensinando, o que eles estão transmitindo para nós. Nós estamos sendo conduzidos a Cristo ou sendo conduzidos a homens? Esses irmãos que nos ensinam têm nos encorajado a exercermos o nosso ministério ou não? Esses irmãos que têm nos ensinado, eles têm ou não têm um viver? Esses irmãos que têm nos ensinado, têm nos encorajado a servir o Senhor ou não? Tem nos guiado espiritualmente ou não? Tem nos guiado para o mundo ou para Deus? Amar o mundo ou amar Cristo e a igreja, ou amarmos a nós mesmos? Esses irmãos que falam conosco, eles creem nessa palavra? Eles amam a igreja? Sentem desespero pela situação dos irmãos e irmãs? Nós precisamos saber quem são aqueles que realmente se importam conosco. Por que isso é importante? Porque também Deus entregou pessoas para nós cuidarmos. E nós precisamos também ser tais pessoas para esses que nós estamos cuidando. E o versículo 15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui nos mostra a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus. O que nos é ensinado é baseado na palavra de Deus, nas sagradas letras. E nós precisamos conhecer as sagradas letras. Timóteo, desde a infância, conhecia as sagradas letras. Isso quer dizer que ele havia recebido uma herança da sua avó e da sua mãe. E, claro, também recebeu de Paulo. Sabemos que é a palavra de Deus que nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa palavra de Deus, a escritura sagrada, as sagradas letras, nos tornam sábios. E nós precisamos, então, conhecer a Bíblia, porque é pela Bíblia que nós temos e recebemos a direção de Deus. Nós estamos recebendo
Muitos nasceram em famílias cristãs, receberam de seus pais e continuam recebendo até hoje dos irmãos. É a melhor coisa, sabe? A melhor coisa é fazer com que a palavra de Deus seja depositada em nosso interior. E nós precisamos disso nos tempos finais. Por quê? Porque a palavra de Deus é que vai nos guardar. Por isso que precisamos ter o apreço pela Bíblia. Amar a palavra de Deus. É a palavra que nos torna sábios para a salvação, principalmente nesses tempos finais. Não é um mero conhecimento, mas é uma palavra viva, é uma palavra que traz para nós a fé. E no versículo 16, Paulo fala para Timóteo de uma maneira muito clara: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Aleluia! A Bíblia é o sopro de Deus. Sabe, a Bíblia foi produzida pelo sopro de Deus. Esse sopro que dá vida. Em João 6,63, o Senhor Jesus falou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Nós sabemos que essa palavra Espírito no grego é pneuma, mesma palavra que ar, vento. É o sopro. Espírito é o sopro. O Espírito é a essência da palavra de Deus. E nós precisamos ver uma coisa que é muito importante. Eu preciso usar o meu espírito para tocar na palavra que é o Espírito. Sabe como é que... Sabe você, para fazer um fósforo pegar fogo, né? Você pega o fósforo e risca, não é isso? Naquele lado da caixinha. Então, aí pega fogo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o meu espírito e eu risco o meu espírito na palavra de Deus, que é espírito também. Daí meu espírito vai pegar fogo. Se eu pegar o fósforo e usar o lado da madeira e tentar riscar para ver se pega fogo, não vai pegar. Eu tenho que usar parte da cabeça do fósforo ali. Por isso que eu tenho que, o meu espírito tem que tocar no espírito, que é a palavra de Deus, porque a escritura é soprada por Deus, é espírito. E ainda mais, a palavra de Deus é corporificada em Cristo, não é? João 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Daí diz que a palavra tornou-se carne. O nosso Senhor, ele é a própria palavra de Deus. E é isso que nós precisamos perceber. E essa percepção é espiritual, amados irmãos, amadas irmãs. Quer dizer o quê? Quando eu contacto a Bíblia, a palavra de Deus, eu contacto Cristo. Apocalipse 19, versículos 11 a 13, nos dizem: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só, esse cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus.
a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma pessoa. Ele se chama fiel e verdadeiro. E Apocalipse 21:5 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras da Bíblia são fiéis e verdadeiras. Por isso que o Senhor se chama fiel e verdadeiro. Por isso que o seu nome também é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. O que é maravilhoso é que essa palavra está disponível para nós. Por quê? Porque essa palavra está escrita. As escrituras, essas sagradas letras, são a palavra escrita de Deus. Mateus 4:4, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs? Eu fico muito contente, eu fico alegre, porque Deus não somente falou, o que Ele falou hoje está escrito. Isto quer dizer, eu tenho acesso a essa palavra a todo momento. Olha, que maravilha poder dizer, está escrito, está escrito. Eu tenho acesso a essa palavra, a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É isso que o versículo 16 diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Você acredita que a Escritura, que a Bíblia é inspirada por Deus, é soprada por Deus? Eu creio que todo mundo vai dizer, sim, claro, eu acredito. Agora, aí vem uma coisa. Você dá valor como se fosse palavra de Deus? Aí é uma coisa diferente. Dar valor a uma palavra, isso quer dizer que você acredita nessa palavra e permita que essa palavra mude sua vida. Você não dá como dizer assim, você não acrescenta uma questão do seu sentimento com a palavra. A palavra é de Deus. Você pode dizer, não, eu acredito assim, mais ou menos. Aí não adianta. Nós temos que honrar essa palavra como se fosse palavra de Deus. Se eu acredito que toda escritura é inspirada por Deus, eu tenho que dar valor como palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer. Se eu pego uma palavra qualquer, eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso dar a interpretação que eu quero nas outras coisas, mas na palavra de Deus, eu não posso dar a interpretação que eu quero. Tem que ser segundo a interpretação de Deus. Você dá mais valor às suas opiniões ou à palavra de Deus? A palavra de Deus diz uma coisa, mas você, mas eu acho que é assim. Então você não está tomando como palavra de Deus. Você está tomando como uma palavra como as tantas outras palavras. E quando você vai preparar a palavra de Deus para falar para os outros, se é a palavra de Deus, você vai dizer assim, eu quero transmitir a palavra de Deus. Eu não quero transmitir a minha palavra.
o que eu acho. Eu tenho que transmitir o que Deus acha, o que Deus quer, porque a Bíblia transmite o que Deus quer, porque a Bíblia transmite o próprio Deus. Precisamos honrar essa palavra, porque a palavra é de Deus. Sabe onde a palavra de Deus é honrada, os falsos ensinamentos não entram. Porque nós não adaptamos a palavra de Deus para nós. Nós é que nos adaptamos à palavra de Deus. Nós sempre falamos, né, sobre isso. É a palavra de Deus que tem que nos transformar. Nós não podemos transformar a palavra de Deus segundo o nosso próprio gosto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E precisamos dar valor à palavra. E ainda mais diz que é útil. Significado de útil no grego também é traz proveito. Sabe, a palavra de Deus é útil, a palavra de Deus traz proveito. E aqui nos diz claramente sobre vários itens, não é? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, é uma palavra que traz proveito para nós. É útil para o ensino, é uma palavra que nos ensina, que nos mostra sempre algo novo, porque nosso Deus é sempre novo. Nos ensina, essa palavra nos ensina, nos fazendo ver como as coisas realmente são. É útil para a repreensão. Essa palavra grega para repreensão, o significado é verificar, fazer uma verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, essa palavra é uma palavra que prova. Repreende por quê? Porque realmente faz com que seja provado se é verdadeiro ou não. É bom para correção. A correção é ser restaurado ao estado original, ao estado correto. É um aperfeiçoamento da nossa vida, do nosso caráter. Está vendo aqui? Aqui nos mostra que a palavra de Deus tem poder para nos mudar, para nos transformar, fazer de nós uma nova criatura. E é também boa para a educação. Essa educação é para cultivarmos os valores espirituais reais. Essa educação também implica treinamento, cuidado. Como é bom nós termos a palavra de Deus nesses tempos finais. Hoje nós podemos seguir o Senhor, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, essas sagradas letras, essas palavras que foram sopradas por Deus e traz para nós proveito, muda, nos ensina, nos corrige, nos educa, nos prova. E essa é uma palavra, porque é soprada por Deus, ela tem poder, porque é uma palavra de vida. Olha só, 2 Timóteo 1:1, falando da vida que há nessa palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo. E 2 Timóteo 1:10 diz, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa palavra traz vida, uma vida que vence a morte, uma vida que vence a corrupção, uma vida que tira toda a confusão.
Essa palavra é uma palavra que traz em si a verdade divina, a verdade absoluta. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! A palavra da verdade. E nós precisamos ver que a verdade é algo ligado à palavra. Por isso que nós temos que seguir de perto o ensino, o procedimento todo, seguir de perto a palavra, seguir de perto esse Senhor que é a palavra. Em Apocalipse 19, aquele exército celestial, Cristo à frente, Cristo ele se apresenta como a palavra de Deus para combater o inimigo. Olha, aquilo que é retratado no Apocalipse 19, aquele exército que o segue, é o exército que segue a palavra de Deus, essa palavra que combate o inimigo. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, é importante fazer parte desse exército celestial. Hoje na terra é o exército que segue a palavra de Deus e combate o inimigo. Não podemos ser aqueles que se desviam da verdade. 2 Timóteo 2,18 diz: esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Timóteo 2,25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é algo tão importante, mas precisamos seguir essa palavra de uma maneira viva. Seguir de perto. Fazer essa palavra habitar em nosso interior. Essa palavra que vence a morte. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, a palavra de Deus nos mostra, né, que há um caminho de vitória. E nós precisamos permanecer nessa palavra. Isso é muito importante. Continuar, por quê? Porque essas palavras são verdadeiras. A Bíblia vem de Deus, não vem do homem. As palavras foram todas sopradas por Deus. 1 Coríntios 2,13 diz, 1 Coríntios 2,13 diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, preste atenção. Deus não somente soprou sobre os homens que escreveram a Bíblia, mas Deus também soprou cada palavra. Louvado seja o Senhor. Nós temos esse livro maravilhoso em nossas mãos. Nós temos recebido a palavra de uma maneira viva. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar valor à palavra que está sendo transmitida a nós. Você pode dizer assim, não, mas eu escutei a palavra, eu não achei alguma coisa tão importante. Lembre-se do que nós já falamos muito tempo atrás, no início da pandemia. Deus está nos preparando para o que virá depois.
Guarde bem a palavra que está sendo falada nesses dias. Por quê? Porque essas são as palavras que irão nos manter e guardar daqui por diante. Por causa daquilo que virá. Deus dá a palavra antecipadamente para nos preparar. E é assim que nós precisamos ver. E isso é confirmado no versículo 17 de 2 Timóteo 3. Olha só, antes disso, diz que a palavra inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, correção, certo? Educação. Ainda mais, ele fala o seguinte, né? Que depois de todos esses pontos que ele menciona, ele diz assim, para a educação na justiça, isto é, ter um viver segundo o que Deus determinou. E aí, diz assim no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós recebemos essa palavra para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, aperfeiçoado e perfeitamente habilitado ou perfeitamente equipado para toda boa obra. Então, a palavra nos aperfeiçoa e nos equipa para o que virá depois. Eu vou dizer uma coisa. Em comunhão com alguns irmãos, eles falaram, olha, irmão Miguel, eu falhei nisso. Eu disse, irmão, como foi? Pois é, eu não sabia. Daí eu falei para ele, você sabe que uma semana atrás foi liberada uma palavra sobre isso? Ele disse, não, eu não sei, não sabia não. Então, Deus deu a palavra para quê? Para preparar para os problemas que viriam. Mas aqueles que não deram valor, não ouviram. Não foram aperfeiçoados, não foram equipados. Aí o problema veio e falharam. Deus falou. A palavra toda está na Bíblia. Você não lê a Bíblia e você diz, Deus, você não falou comigo? Deus diz, como eu não falei? Eu deixei tudo escrito. Você não sabe quando você vai necessitar da palavra. Por isso nós temos que ouvir a palavra que está sendo liberada. A palavra que Deus está nos dando para nos aperfeiçoar, para nos equipar para toda boa obra. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar valor ao que Deus está falando hoje. Vamos tomar de verdade. Crer nessa palavra, firme convicção. O que nós aprendemos? De quem nós estamos aprendendo? Se cremos ou não? Tá certo? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu vejo muitos jovens hoje caindo. Caíram. Porque não receberam, não se preocuparam em se equipar, em ouvir as mensagens que estão sendo liberadas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar valor. Deus nos ama. Amém? Que o Senhor nos abençoe.